foi chamado a formar o povo de Deus, até Jesus Cristo, que veio para realizar as promessas de Deus, as profecias, o Messias, o Salvador da humanidade. E hoje, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o nosso Mestre, Ele é o nosso grande Mestre, é Ele que devemos nossa veneração e a nenhum outro. Então, em Jesus, o Mestre, nós temos hoje uma missão brilhante e ao mesmo tempo nos desafia. E temos que ser bem claros, porque o Evangelho é claro. Hoje a liturgia nos apresenta como tema a dificuldade de seguir Jesus. Como é difícil ser cristão. E é mesmo. Se fosse fácil, a humanidade seria outra. E Jesus Cristo, então, caminhando para Jerusalém, no Evangelho de Lucas sempre nos apresenta Jesus caminhando. Ele caminha em direção a Jerusalém, onde ele iria enfrentar todo o conflito das autoridades religiosas, críticas, não ia ser compreendido na sua mensagem e seria assassinado com a pena de morte, a mais cruel que havia naquele tempo. Foi crucificado por 2 ladrões, e com isso ele sela a nova e eterna aliança com seu sangue derramado na cruz. Mas antes, no caminho em direção a Jerusalém, Jesus ele procura instruir os seus discípulos. Ele vai ensinando pelo caminho os discípulos, dizendo: olha, como vocês devem se comportar. Qual deve ser a atitude do autêntico e verdadeiro discípulo, meu seguidor? E Jesus, ele não ilude ninguém. Ele é um líder religioso que não cria expectativa nenhuma ilusão. Ele deixa bem claro as consequências para todos os discípulos que querem com coragem assumir o seguimento, acompanhar o Senhor até Jerusalém. E hoje Jesus apresenta então 3 exigências muito duras para quem resolve seguir o caminho, quem resolve ser discípulo para valer. E hoje o Evangelho nos fala que devemos ter uma firme decisão, o discípulo tem que ser decidido. E até, se for o caso, romper com certos laços que muitas vezes impedem, nos atrapalha a seguirmos a Jesus Cristo, até nos afastando, tentando nos afastar do projeto de Deus, do projeto de Jesus. Então veja bem, rapidamente, ele apresenta 3 grandes exigências. Então ele vai dizer a primeira exigência, o desapego em relação à família. Evidentemente a família é aquilo que a gente tem de mais precioso. A família é o santuário da vida, é a igreja doméstica. Pois bem, Jesus então ele vai dizer com todas as letras que quem quer ser seu discípulo, é que a tradução aqui hoje ela foi um pouco mais branca, mas o texto original diz: quem não odeia seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. É claro que é uma linguagem da época para dizer: quem coloca a família em primeiro lugar acima do meu projeto não pode ser meu discípulo. Quem se apega a esse laço da família e vai se distanciando do meu amor não pode ser meu discípulo. Para ser meu discípulo tem que amar sim a família, e senão seria uma contradição. Jesus ele até diz que o amor não tem limites. Não é nem questão de amar menos e amar mais. Não é isso que Jesus quis dizer no seu Evangelho. Porque o amor não tem limites. Quanto mais a gente ama o próximo, estamos amando a Deus. Se você ama a sua família muito, se está amando a Deus. Não se trata de mais ou menos. Não é esse o significado da exigência de Jesus. Ele está dizendo que em certos momentos somos chamados a romper até com a família os laços, quando
quando esse laço familiar se torna às vezes um impedimento para mim fazer a vontade de Deus, e eu escolho antes a família do que fazer a vontade de Deus, trocando os valores do reino. A família é importante, mas não está acima do projeto de Deus. Aliás, ninguém, nenhuma instituição, nenhum segmento, nenhuma filosofia para nós cristãos deve estar acima do projeto de Jesus. Então é nesse sentido que ele diz, né? O desapego da família, no sentido de a gente se ocupar em primeiro lugar das coisas do reino, sem deixar de amar evidentemente a família. Mas é que muitas vezes esse laço nos prende tanto que nós esquecemos de buscar a Deus e praticar as obras de misericórdia, praticando nossa religião, nossa fé, participando da vida de comunidade. Muitas vezes nós preferimos os nossos passeios de família, as nossas viagens, as nossas férias. Tudo isso é importante, é um direito fundamental da pessoa humana. Mas, por exemplo, nós temos um feriado religioso que coincide caindo na sexta, né, da paixão, muitos católicos já parece que dá mais importância ao litoral, às praias da vida, e nem celebra mais, muitas vezes, a Sexta-feira Santa, comemorando, né, a paixão de Jesus, que é a celebração central da Semana Santa. Só para apresentar um exemplo, como muitas vezes nós invertemos os valores da nossa religião. Colocamos em primeiro lugar o nosso comodismo, o nosso conforto. Temos até o direito, mas não de colocar em primeiro plano. Então Jesus hoje nos fala de prioridades. A prioridade de nossas vidas deve ser o anúncio do reino de Deus, anunciar a salvação que Jesus veio comunicar a todos. Então o discípulo é aquele que deve anunciar todo momento, anunciar na família, anunciar no emprego, na escola, na rua, no lazer. Ele deve sempre anunciar e testemunhar a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Jesus vai apresentando outras exigências. A segunda que ele apresenta é desapego aos bens materiais, às nossas riquezas. E ele usa a linguagem da cruz, né? Quem quiser ser meu discípulo, né, e não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. O que significa carregar a cruz? Muitas vezes interpretamos esse texto como se Jesus estivesse exigindo de nós um sacrifício religioso, a renúncia, o jejum, a mortificação, ou o conformismo diante da dor, do sofrimento. Muitas vezes nós interpretamos a própria igreja, essa cruz, como se fosse uma resignação, me conformar com a dor, o sofrimento de alguém, o meu próprio sofrimento. Deus quis assim, Deus que quer assim. Não é esse tipo de cruz que Jesus se refere. A cruz aqui significa você renunciar ao seu comodismo por causa do amor do próximo, que exige sacrifício. Amar o próximo exige a renúncia até dos nossos bens, compartilhar a riqueza que nós temos com os mais necessitados. É um projeto que Jesus nos apresenta. Quem quiser ser discípulo, né, e não tomar a cruz, não pode ser discípulo nesse sentido. O amor tem seus tormentos, vai dizer para Zezinho. O amor dói. E Maria Teresa de Calcutá acredita, né, que foi canonizada hoje em Roma. Acabou de ser canonizada às 5h30 da manhã. Temos mais uma santa. Amém. E santa, hein? Esse tipo de santa que eu gosto. Ela deixou a Macedônia, a Europa, era bem de vida, né? Tinha poder aquisitivo, né, grande, deixou sua família, tudo, e com 27 anos ela se sentiu chamada, esse chamado especial para entregar a sua vida aos pobres, servir Jesus Cristo na pessoa dos irmãos mais fracos e
lá na Índia. Vocês sabem, dispensa que todo mundo conhece a história dessa mulher que só sorria, amava as pessoas sorrindo. Até o Papa Francisco se referiu hoje na homilia, né? Ela dizendo: quando eu não conseguir mais falar a você, porque você tem uma outra língua, eu quero apenas sorrir para você. O que ela queria dizer com isso? Que o amor começa com um sorriso, com uma acolhida. E Jesus, essa é a cruz que Jesus faz. A cruz significa fazer da nossa vida um serviço ao próximo, e principalmente aqueles que ninguém quer dar importância, aqueles que são zero à esquerda na sociedade, aqueles que não podem dar recompensa nenhuma para mim, aqueles que eu não posso esperar nada deles, como Jesus vai dizer. E Madre Teresa de Calcutá é um exemplo para nós. Ganhamos uma grande intercessora nessa luta, nesse trabalho em favor daqueles que mais precisam. E no finalzinho Jesus apresenta uma outra exigência, né? É o desapego de tudo. Quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Eu vou ser bem ousado, gente. No passado, a igreja acabou interpretando, e muitos interpretaram. Quando fala igreja, é o povo. Igreja não é só o Papa, a hierarquia. Quando fala igreja, é o entendimento de todos os cristãos. Tempo atrás, essa exigência de Jesus foi interpretada da seguinte maneira: olha, como não dá para renunciar tudo, né? Eu não vou poder deixar minhas riquezas. Então vamos criar uma espécie de duas categorias de cristãos: a hierarquia, os consagrados. Eles sim, eles são um chamado especial para renunciar todas as coisas e seguir Jesus radicalmente. Aí resolve o problema dos demais cristãos, né? Então essa exigência cabe mais àqueles que fizeram a opção mais radical. Será que nós podemos interpretar o texto dessa maneira? Evidentemente que não. É verdade que o sacerdote, a Madre Teresa de Calcutá, receberam um chamado especial, sim, para deixar tudo radicalmente e seguir. Essa é uma verdade. Mas não é verdade que só o padre, só os irmãos e irmãs, os religiosos, o Papa, é chamado também a se desapegar de seus bens materiais. Existe até uma exigência com relação ao padre, né? Em certa ocasião tinha alguém que questionava a secretária minha, dizendo: mas o padre tem TV a cabo também? Como se ninguém tivesse TV a cabo, né? Mas o padre funciona um PT extraterrestre que não pode assistir um programa, um jornal, etc. Então será que isso é? E por trás dessa pergunta, desse questionamento, existe essa mentalidade de que não, o padre não pode pecar, as irmãs não podem investir coisas de luxo. Agora, o leigo cristão católico, ele não fez essa opção, ele não recebeu um chamado à vida religiosa, então eu posso, usar roupa de grife, de marcas, eu posso viver na ostentação, acumulando muito dinheiro, me preocupando mais em reservar, me preparar para o futuro, apegando o meu coração aos bens materiais. Então, gente, eu sei que é difícil dizer isso para todos, e é difícil para mim também. Eu preciso começar comigo, dando esse testemunho. Mas é importante que todos saibam que as exigências para ser discípulo e discípula, elas se estendem a todos os seguidores de Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, me chama muita atenção no começo do Evangelho de hoje, eu vou concluir, que uma grande multidão acompanhava Jesus. Diz o texto. Se fosse nós, ficaríamos contentes, com a relação. Nossa, quanta gente está seguindo a nossa igreja. A nossa igreja enche ginásios, estádios. Nós estamos conseguindo concorrer com os irmãos evangélicos. Estamos conseguindo concorrer
chama a atenção desse evangelho de hoje que Jesus desconcerta isso que nós podemos pensar. Ele vai numa outra direção, a lógica de Jesus é outra, e ele vai ficar preocupado, inclusive, porque tem uma grande multidão. Ele vai até se questionar, será que o pessoal não está entendendo o que eu estou dizendo? É muita gente para me seguir. Eu acho que vou deixar claro para eles. Tem a impressão que Jesus até não quer que todo mundo siga. Ele não se preocupa com o número. Ele vai deixar claro, eu acho que o pessoal não está entendendo. Então eu vou apresentar 3 exigências para eles entenderem que não é fácil. Seguir Jesus não é seguir naquele ímpeto de um entusiasmo, de um encontro, ou de uma reflexão, de uma meditação que te deixa entusiasmado. Jesus até interrompe as 2 primeiras exigências e antes de falar da terceira ele coloca 2 parábolas e diz, olha, a questão do rei, e quem é aquele que vai construir, não vai primeiro medir, para dizer, olha, pensa bem, vocês querem receber, pense bem, vão medindo as coisas, as consequências, e se vocês começarem e depois pararem no meio do caminho, vai ficar vergonhoso. Então quero deixar claro para vocês que o seguimento não é fácil, exige a renúncia. Aí eu termino dizendo, concluindo as palavras do Papa Bento 16 que dizia, que a igreja ela não cresce por proselitismo, mas ela cresce pela atração que ela exerce, porque ela deve viver o amor e atrair a humanidade pelo testemunho de Cristo. O que quer dizer isso? Proselitismo é você querer fazer discípulos a todo custo, usando qualquer estratégia mediática de televisão para fazer na marra discípulos. E Bento XVI é muito, respeitado por muitos. Pois bem, é ele que dizia: a igreja não atrai por fazer proselitismo. Ela não se preocupa com o número imediato de seguidores, ela quer formar bem cristãos, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua igreja, que defende e assume a causa de Jesus. E muitos estão na igreja e assumem outras causas, são cristãos só de nome e de registro de batismo na secretaria, mas ainda não assumiram a causa de Jesus, como discípulos autênticos no seguimento de Cristo, no sacrifício e na renúncia da sua própria vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.